Oi pessoal, tudo bem? Para nós darmos prosseguimento ao nosso curso de Mecânica Aplicada, vamos hoje falar um pouco a respeito dos apoios ou vínculos, isso ainda dentro do assunto de eixos. Então, o que seriam esses apoios, né? Quando a gente precisa, pessoal, evitar o movimento em determinada direção, nós vamos utilizar esses apoios. Então, esses apoios, eles nada mais vão ser do que dispositivos mecânicos que vão gerar restrições de movimento nos nossos sistemas mecânicos, certo? E como é que vão funcionar essas restrições? Essas restrições, elas vão depender do tipo de apoio. Então nós vamos ver com cautela cada um dos tipos de apoio. Nesse caso, a gente tem uma figura aqui, onde eu dou exemplo de dois tipos de apoio, né? Temos esse apoio A aqui, que é um apoio nesse formato aqui triangular, né? Com a base, e esse apoio B e C, que são aqui circulares, né? Mas o que significaria dizer isso? Os apoios, pessoal, eles vão receber simbologias de acordo com os tipos de restrições que eles vão impor à sua estrutura, ao seu eixo. Então, nesse caso aqui, esse apoio A, ele é um tipo de apoio que ele vai nos oferecer dois tipos de restrições. Uma restrição aqui no sentido vertical, que a gente está chamando aqui de V de A, e uma restrição no sentido horizontal, que a gente está chamando de H de A. Já os apoios B e C, como vocês podem ver, eles são apoios que só oferecem um tipo de restrição, que é a restrição aqui no sentido vertical. Como assim, Fábio? Isso quer dizer que nesse apoio B, por exemplo, essa minha barra aqui, ela pode tranquilamente se deslocar tanto no eixo X, como ela pode executar um movimento de rotação, que seria o nosso famoso momento. Nesse caso aqui, em A, então, a gente teria restrição de movimento, né, no eixo X, ela não teria como correr aqui no eixo X, nem no eixo Y, e em compensação, ela poderia executar um movimento aqui de rotação, tanto no sentido horário, como no sentido anti-horário, né? Então, os apoios eles vão servir exatamente para isso, para nos estabelecer determinadas restrições, né? Aí, essas restrições, né, esses esforços que vão estar sendo aplicados nos apoios, juntamente às cargas que vão estar sendo aplicadas à estrutura, ou seja, as forças, vão formar o que a gente chama de sistema de equilíbrio estático. Lembra que a gente está trabalhando com estática, então o somatório de todas essas forças, todas essas reações que nós tivermos aqui, ele vai ter que ser igual a zero no final. Então a ideia é basicamente essa. Então, quantos são os tipos de apoio que nós temos? Para estruturas em duas dimensões, nós temos três tipos de apoio. Então, o primeiro tipo de apoio é como a gente viu na figura anterior, que a gente também vai chamar de apoio de primeiro gênero, é esse apoio aqui tipo um rolete. Esse apoio ele só vai restringir, pessoal, o movimento no eixo Y, caso ele esteja nessa posição aqui que a gente está vendo. Então a gente percebe aqui, pessoal, que essa nossa viga ela pode se deslocar por cima desse apoio aqui no eixo X, e que também ela pode terminar, dependendo da força que você aplica, do sentido que você aplica a força, gerando um movimento de rotação. Em compensação, se você aplica uma força aqui no sentido vertical em Y, ou mesmo no sentido aqui para baixo em Y, ela não vai ter deslocamento. Se ela não tem deslocamento, ela tem uma restrição. Essa restrição que é somente em um sentido aqui, vai caracterizar esse tipo de estrutura como sendo um apoio de primeiro gênero, né? Certo? Então, quais são os outros dois tipos, né? Os de segundo gênero são aqueles, pessoal, que eles vão nos permitir ter movimento somente de uma forma. Nesse caso, porque nós estamos falando em 2D, né? Então, nesse caso aqui, a gente só vai ter movimento de rotação, seja no sentido horário ou anti-horário. Nos eixos X e Y,
ele vai estabelecer restrições que não vão permitir que ocorra um movimento aqui nesse ponto. Então, esses são os apoios de segundo gênero, são os que vão restringir o movimento em dois sentidos. E os de terceiro gênero? Os de terceiro gênero são os que a gente também conhece como engaste e são aqueles que eles vão impedir a movimentação em todos os sentidos. Então aqui você nem tem deslocamento em X, nem tem deslocamento em Y e nem tem deslocamento rotacional. Então a gente tem aqui, né, essas representações. Então, para trabalhar em estrutura de duas dimensões, são esses três tipos de gêneros que nós vamos ter nos apoios. Você pode ficar com dúvida quando for resolver um problema? Então a gente tem aqui uma tabela e essa tabela ela nos mostra aqui, né, os tipos de apoio de primeiro gênero, que são esses que eu acabei de destacar, né? Rolete, balancinho, superfície lisa. A gente conhece a linha de ação da força, certo? Quando a gente conhece a linha de ação, né, e que no caso é uma só, a gente tem apoio de primeiro gênero. Os de segundo gênero, né, que geralmente são esses pinos, uma superfície rugosa, que no caso não permitiria movimentação nem no sentido de Y, nem no de X, somente rotação, né, como a gente pode observar aqui. E por fim, os de terceira ordem, terceiro gênero, que são os engastes, né? Então essa imagem aqui é uma imagem que resume bem os tipos de apoios ou de vínculos que nós vamos trabalhar durante a disciplina. Então, pessoal, para nós entendermos um pouco melhor os apoios, nós vamos resolver o nosso primeiro exemplo. Então, o que diz esse nosso primeiro exemplo? Um guindaste fixo possui uma massa de 1000 kg e está sendo usado para suspender uma carga de 2.400. Então, a gente está vendo aqui o guindaste, né, destacado em azul, 1000 kg, e aqui destacado em verde a gente está vendo essa massa aqui, né, que é a carga que ele está suspendendo. O seu centro de gravidade está em G, que está aqui destacado, certo? E ele é fixo em A por um pino. Olha, se ele é fixo por um pino, tá aqui em A, então ele já nos dá a ideia de que existem dois movimentos aqui que estão sendo restringidos. Que seria aqui um movimento de A no sentido de X e um de A aqui no sentido de Y, né? Pode ser para baixo ou para cima, aqui a gente ainda vai convencionar aqui os sentidos dessas forças, né? E B por um suporte basculante. O suporte basculante ele tem a característica de restringir movimentos somente em uma direção. Nesse caso aqui, ó, é nesse sentido aqui que a gente considerou aqui já como sendo X. Então, vou chamar aqui de B de X. Então, determine as componentes das reações A e B. Então, para a gente determinar essas componentes, qual o primeiro passo que a gente tem que seguir aqui? O primeiro de tudo e mais simples é, vamos transformar essas massas que estão em quilograma em newton, né? Então, para a gente começar, então a gente vai pegar logo aqui, ó. O guindaste possui a massa de 1000 kg. Então, o PG aqui, né, que seria o meu peso do guindaste, ele vai ser 1000 vezes 9,81, né? Então, a gente vai fazer logo essa conversão aqui. E isso aqui vai dar 9,81 kN. Então, a gente já tem o peso do guindaste. E agora a gente vai verificar, né, o peso da carga. Então, o peso da carga, que eu vou chamar aqui de PC, ele vai ser igual a 2.400 vezes 9,81. Né? Gente, só lembrando aqui, eu não coloquei, né, mas a gente sabe que P é igual a mg, né, pessoal? Então, por isso que eu já estou indo direto com o cálculo. E o resultado aqui dessa conta é 23,544 kN. Então, nós já temos aqui, né, esses dois pesos aqui calculados. Então, o que a gente vai tentar fazer agora é identificar as reações. Então, aqui, nessa figura, eu já coloquei as reações devidamente identificadas. Então, vamos entender como foi que nós identificamos essas reações. Então, o problema diz que o A é um pino. E um pino, ele é um tipo de apoio que possui restrição de movimento em dois sentidos, que são os sentidos X e Y. Então, isso significa dizer que
ele só pode executar aqui nesse pino um movimento de rotação. Nos eixos X e Y, ele vai estar restrito de movimento, vai estar preso. Então, a gente vai passar a considerar a partir de agora, pessoal, eu coloquei as setas aqui já mostrando as direções para ajudar. A gente vai considerar que tudo que estiver no eixo X apontando aqui para a direita vai ser positivo. E no eixo Y a gente vai considerar como sendo positivo tudo que estiver apontando para cima, certo? Então aqui em A nós já mostramos aqui as duas reações que existem, que são as reações A de X, que eu vou considerar positivo nesse sentido, e a reação aqui A de Y. Então vamos aqui para B, né? B, como vocês viram, é um suporte basculante e ele só possui reação em um sentido. E como a gente pode ver da figura, o sentido em que ele possui essa reação é exatamente esse sentido aqui de X, semelhante aqui a essa parte de A. Então eu vou chamar esse B aqui de B de X, certo? Porque ele só possui essa reação. Então ele está restringindo o movimento nesse sentido. Aqui nós temos o G, né? E o G, como a gente sabe, ele está atuando aqui no sentido do eixo Y para baixo, né? Então, como ele está atuando para baixo, esse 9,81, quando a gente estiver resolvendo o problema, a gente vai terminar considerando ele como sendo negativo, né? E a carga, que está aqui na ponta do guindaste, que ela também está aqui no sentido de cima para baixo, que a gente calculou e viu que é 23,5 kN, né? E aí o que a gente faz depois de ter verificado cada uma das reações em cada um dos pontos? Verificadas as reações, nós vamos começar a separar as forças, ou seja, nós vamos começar a organizar tudo direitinho. A gente já tem os sentidos aqui dos positivos e dos negativos, então agora a gente vai ter que verificar o somatório de força em cada ponto. Então, para a gente começar, a gente vai logo aqui pelo somatório das forças no eixo X. A gente vai fazer isso para cada um. Então, como o nosso sistema tem duas dimensões aqui, a gente vai ter que calcular o somatório das forças em X, o somatório das forças em Y e o somatório dos momentos, né? Se a gente tivesse três dimensões, para cada ponto a gente teria que fazer isso daí 3 vezes. Então, por hora, né, 2 dimensões torna a solução dos problemas mais simples. Eu vou somente lembrar aqui que no sentido aqui da esquerda para a direita, a gente vai estar considerando tudo como sendo positivo, né? E o somatório das forças em X, como nosso sistema está em equilíbrio, ele tem que dar quanto? Ele tem que dar 0. Então a gente vai olhar aqui para o nosso problema e a gente vai verificar que a gente tem quais forças aqui atuando em X. A gente tem o A de X, e a gente tem o B de X. Então, A de X mais B de X vai ser igual a 0. Portanto, a gente vai perceber o que aqui? A gente vai perceber que o A de X ele vai ser igual a menos B de X. Vamos chamar isso aqui, pessoal, de equação 1, e a gente vai precisar utilizar isso aqui posteriormente na solução do problema. Então, a gente já resolveu aqui, né, o que tinha que resolver para o eixo X. Então, agora que nós calculamos todas as forças que estão atuando em X, a gente vai para as forças em Y, né? Então, eu lembro a mesma coisa para vocês. A gente está considerando aqui como positivo tudo que tiver para cima, né? O somatório das forças em Y vai ser igual a 0. E aí eu vou começar pelo A, né? Então, o A está aqui em Y, positivo, né? Tá, força a gente está considerando aqui que está para cima. E aí a gente tem aqui, né, o peso aqui do guindaste, né, que está para baixo. Então eu vou colocar aqui menos o peso do guindaste, menos o PG. E no eixo Y a gente também tem aqui o peso da carga, que também está para baixo. Então menos o peso da carga vai ser igual a 0. A gente já tem esses valores, né, que a gente calculou no slide anterior. Então o meu A de Y menos, quem foi o meu PG? Foi 9,81 menos quem foi o meu peso da carga? 23,544. E isso aqui é igual a 0.
Bom, então isso significa dizer que o meu AY vai ser igual, vou passar tudo para o outro lado aqui, já resolvendo esse cálculo, 33,354 kN. Eu vou chamar isso daqui, de equação obtida 2, ok? Então, se nós calculamos somatório das forças em X, somatório das forças em Y, Então, está faltando o que agora para a gente, Está faltando a gente verificar a questão dos momentos, E aí a gente vai poder calcular aí as reações dos apoios, tanto em A como em B. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, pessoal. Vou colocar essa observação aqui embaixo, que o quê? O nosso movimento, ele vai ser a distância que multiplica a força, Isso daqui, vetorial, e a gente sabe que aqui a gente está considerando quando a gente tem 3 dimensões, que é 3D. Quando a gente tem 2 dimensões, a figura muda um pouco. Por quê? Quando a gente tem 2 dimensões, a gente tem que lembrar que o momento vai ser a mesma coisa. Ele vai ser o deslocamento vezes a força vezes o seno do ângulo que estiver associado a essa força, Só que aqui o que acontece? A gente vai ter que lembrar que a nossa direção e a nossa força, pessoal, elas são o que a gente chama de perpendiculares. Então, se elas são perpendiculares, significa dizer que existe um ângulo de 90 graus entre elas. Se existe um ângulo de 90 graus, então a gente sabe que o seno de 90 ele é quem? Ele é 1. Então, sabendo que o seno de 90 é 1, então quando a gente tiver esse sistema aqui em 2 dimensões, a gente vai ter apenas que o momento vai ser igual a força vezes, vou chamar esse R, que era o meu deslocamento antes em 3 dimensões, eu vou chamar de D. Vai ser somente força vezes o deslocamento. E aí, pronto, a gente já vai facilitar bastante o nosso problema, porque a gente não vai precisar mais estar calculando esse ângulo, A gente vai direto aqui ao ponto que a gente precisa. Então agora nós vamos calcular o momento, Mas para nós calcularmos o momento, a gente precisa escolher aqui o nosso referencial, Então, qual é a referência que nós vamos utilizar para calcular o momento? Então, a ideia, pessoal, para facilitar o nosso cálculo, é sempre você escolher um ponto onde existe uma força desconhecida sendo aplicada. Então, a gente já conhece aqui a força em G, a gente já conhece a força aqui em C, que é na carga, E a gente não conhece em 2 lugares, que no caso seria em B e seria em A, que é exatamente o que a gente está tentando calcular. Como o A tem uma quantidade de incógnitas ainda maior do que B, então é melhor que eu calcule o momento com relação a A, porque isso daqui já vai diminuir 2 variáveis aqui no meu cálculo, certo? Então, isso daí, quando vocês pegarem qualquer exemplo, verifica qual é a reação que você não conhece, que vai ter o maior número de restrições. Você vai lá e tenta calcular o momento com relação a ela. É uma dica que vai facilitar bastante o seu cálculo, E a gente sabe que o somatório aqui desse momento também vai ser igual a 0. Aí, quando a gente for calcular o momento, a gente precisa também verificar, qual o sentido que a gente vai considerar como sendo positivo. Nesse caso, geralmente a gente considera como positivo o sentido anti-horário. Isso é por convenção, pessoal. Se você quiser, você pode considerar o sentido horário como sendo positivo. Geralmente a gente considera o anti-horário, E aí, o que a gente vai ter que observar agora, Como o momento é a força vezes o deslocamento, então a gente vai sair verificando aqui cada distância de cada ponto desse com relação a A, pegando a força associada a ela e fazendo o produto normalmente como a gente fez, calculando em X e calculando em Y, Então, como é que a gente inicia isso daqui? Então, a gente verifica aqui, olha, que existe uma distância entre A e essa carga, existe uma distância entre A e o centro de gravidade aqui do guindaste, e existe uma distância entre A e B. Só que a gente está trabalhando com a ideia da perpendicularidade. Então, pessoal, eu vou traçar uma linha aqui, olha, certo? Essa linha aqui, em A, e essa linha
eu vou vir aqui, olha, e vou traçar uma outra linha que vai ser perpendicular a ela, tanto aqui no C, como aqui no G também, certo? A gente vai estar formando aqui um ângulo de 90 graus, aqui também um ângulo de 90 graus. O que a gente precisa lembrar aqui, no caso, é do princípio da transmissibilidade, que a gente viu no início da disciplina, né? Quando você desloca uma força aqui na mesma linha de ação, você vai ter o princípio da transmissibilidade. Então, essa mesma força que está sendo aplicada aqui, ela vai estar sendo aplicada aqui, certo? No mesmo sentido. Então, a gente conseguiu deixar tudo aqui perpendicular. Aqui é a mesma ideia, né? Força que está aqui, ela prossegue e está sendo aplicada aqui. E aí, agora, a gente vai poder fazer esse cálculo aqui do somatório do momento, né? E aí, vamos lá. No caso, essa força que está sendo aqui, que está atuando aqui na carga, né? Ela está para baixo. Então a gente vai ter aqui menos, né, o peso aqui da carga, que vai multiplicar exatamente a distância aqui, né, entre o ponto A e esse ponto C, que é de 6 metros, né? Então eu vou colocar aqui 6. Aí pronto, fiz o cálculo com relação a C, agora com relação a G, né? Então com relação a G, mesma coisa. A gente tem uma força aqui atuando para baixo, então vou colocar aqui menos PG, que vai multiplicar quem? A distância entre A e G vai ser 2. E agora só me sobrou o B, né? Como a gente está falando dessa questão do momento, pessoal, e aí eu falei assim, vamos considerar sentido anti-horário como sendo positivo. Uma observação importante para você fazer é, essas forças elas estão atuando aqui para baixo. Se você está considerando ela com relação a A e ela está atuando para baixo, então ela está gerando uma força no sentido horário, uma força de rotação no sentido horário. Então é mais um motivo para a gente considerar isso aqui como sendo negativo. Com relação ao B, olha, o B está na mesma linha aqui de ação aqui do A, com a distância de 1,5. Só que o B, pessoal, ele está gerando uma força aqui, olha, no sentido oposto a A. Se ele estivesse gerando uma força no mesmo sentido aqui de A, então o guindaste ia estar sendo deslocado aqui para o lado direito. Concordam comigo? Então ele precisa gerar uma força no sentido oposto exatamente para que o nosso sistema fique em equilíbrio. Então o nosso B ele vai ser positivo. Então a gente vai ter aqui mais o B de x vezes qual a distância dele com relação a A? 1,5. E isso aqui é igual a 0. Pronto, e aí agora a gente tem totais condições de calcular o nosso B de x, né? Então a gente tem aqui menos 23,544 vezes 6, menos 9,81 vezes 2, mais o meu Bx vezes 1,5 igual a 0. Aí, calculando tudo isso daqui, pessoal, o nosso Bx ele vai ser igual a 160,884 kN, né, sobre 1,5. E isso aqui vai ser igual a 107,256 kN. Então a gente calculou o nosso B de x. E aí isso daqui eu vou chamar de equação 3, né? Então, a gente obteve o B de x, a gente tem condições então de calcular o A de x. Se a gente calcular o A de x e o A de y, a gente tem que lembrar que o A ele vai ser o quê? Como tem dois esforços sendo aplicados, então ele vai ser na verdade o módulo dele mesmo nesse caso, né? Que vai ser o A de x ao quadrado mais A de y ao quadrado, e você vai tirar a raiz quadrada de todo mundo. Tá? A gente tem que lembrar disso daí, né? Então vamos lá. No caso eu já tenho o valor aqui do B de x. Então se eu tenho o B de x, eu vou substituir aqui em cima. O meu A de x ele é igual a menos o próprio B de x. 107,256 kN. E é bem lógico que o A de x e o B de x sejam opostos exatamente por conta do equilíbrio que eu acabei de falar para vocês. Se eles estivessem no mesmo sentido, o guindaste ia estar sendo deslocado nesse sentido, né?
E possuindo o A de x e o A de y, né? Então a gente vai calcular o módulo para a gente encontrar A e finalizar o nosso problema, né? Então a gente sabe que o vetor A, né? Ele nada mais vai ser do que o somatório, né? Das forças de A em x mais as forças de A aqui em y, né? Então, sabendo disso aqui, o nosso módulo aqui de A, ele é igual a raiz quadrada do meu A de x ao quadrado mais o meu A de y ao quadrado. Então, o nosso módulo de A vai ser igual a 112,32 kN. Pronto, e aí temos calculado o nosso A, o nosso B e finalizamos o problema conforme solicitado. Então, pessoal, deixo aqui o meu abraço e até a próxima aula.